Boa noite. Olá, boa noite. Abastecimento de combustível e de alimento é retomado. Motoristas fazem filas para abastecer e nos mercados produtos chegam mais caros. Planalto diz que os protestos que permanecem em rodovias são políticos. Chefe do Gabinete de Segurança Institucional afirma que intervenção militar é assunto do século passado. O ministro da Fazenda recua e diz que não vai haver aumento de impostos para compensar o diesel mais barato. Eduardo Guardia afirma que o governo não tem condições de baixar gasolina e gás de cozinha. Supremo condena o primeiro político na Lava Jato. Nelson Meurer, do PP, terá de cumprir pena de 13 anos e 9 meses de prisão. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. No 9º dia de paralisação dos caminhoneiros, o abastecimento de alimentos e combustíveis começa a ser retomado em algumas capitais. Mas ainda há protestos em 24 estados e no Distrito Federal. No Rio de Janeiro, cerca de 300 caminhões com mercadorias produzidas na região serrana e no interior do estado começaram a chegar na Ceasa ainda pela manhã. Nós não estávamos conseguindo chegar aqui, só chegamos aqui com a escolta do Exército. Os veículos estavam carregados com cerca de 3.000 quilos de verduras e legumes cada um. No entanto, os preços continuam mais altos do que o normal. O preço do tomate assusta consumidores e comerciantes no Mercadão. Hoje aqui o gás de tomate é 130, 140, 150 reais. Antes era 60, 70. A previsão é que a situação esteja totalmente regularizada em 2 dias. Segundo o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, os postos já começaram a receber combustíveis. Hoje o estado conseguiu 10 milhões de litros de gasolina, etanol e diesel. Em dias normais, são 15 milhões de litros. No entanto, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e de Lojas de Conveniência informou que apenas 15% dos postos da cidade tinham sido plenamente abastecidos. Durante todo o dia, vários estabelecimentos tiveram longas filas. No Distrito Federal, a situação também começa a se normalizar nos postos. A quantidade de combustível, no entanto, é reduzida. Cada estabelecimento está recebendo entre 5.000 e 20.000 litros. Já a falta de gás de cozinha continua e o sindicato diz que a situação só deve ser normalizada no fim da semana. Em um trecho da BR-040, caminhoneiros foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo a corporação, eles queriam deixar o ponto de bloqueio, mas estariam sendo coagidos por lideranças. Os autores ainda não foram identificados. Em Minas, há ao menos 21 pontos de bloqueios nas estradas, 8 deles só na Fernão Dias. Os caminhões estão estacionados às margens das rodovias. Após uma verdadeira saga dos motoristas em busca de gasolina, álcool ou diesel, alguns postos começaram a receber combustível em Belo Horizonte. Os ônibus circularam normalmente hoje. As empresas dizem que receberam quantidade de diesel suficiente para um dia de operação. Já os metroviários entraram em greve. A categoria reivindica reajuste salarial. O país tem 616 pontos de concentração de caminhoneiros e 3 de interdição total de vias, segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal. Na Regis Bittencourt, em São Paulo, o diálogo continua para que os manifestantes deixem a estrada que está bloqueada. Há 9 dias, mais de 100 trabalhadores que se dizem autônomos não arredam o pé daqui. A Polícia Rodoviária Federal tem feito diálogos constantes e quase que diários aqui com os caminhoneiros na tentativa de evitar que a rodovia seja obstruída, o que não aconteceu na manhã e nem até o horário do almoço de hoje. O fato é que a polícia já está investigando a participação de pessoas infiltradas neste ato, que já teriam até esvaziado os pneus de alguns caminhões para que os trabalhadores não consigam deixar o local. A Polícia Rodoviária Federal está com o setor de inteligência tentando identificar esses itens. Já foi identificado que alguns não são caminhoneiros. Os motoristas negam que estejam sendo manipulados. Não está havendo esse tipo de situação. Não tem política. A gente quer a baixa no combustível geral, gasolina, etanol, gás de cozinha e o diesel que movimenta o Brasil.
Ontem à noite, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, conversou com o presidente Michel Temer, do MDB, sobre as reivindicações da categoria. Ele levou novos pedidos ao governo federal, como uma tabela clara com os preços do frete, anistia de multas por causa de paralisação e que o desconto de 46 centavos seja aplicado sobre o preço do diesel cobrado no sábado, dia 19. Hoje, o governador se reuniu com representantes dos caminhoneiros. Depois do encontro, disse que o abastecimento de combustível já está começando a melhorar no estado e que a situação dos alimentos deve levar mais alguns dias. Márcio França também disse que os caminhoneiros podem reduzir os gastos em R$ 3.500 por mês com a proposta de acordo, que inclui congelamento de diesel, fim da cobrança do pedágio de eixo suspenso, remoção das multas e tabelamento do frete. Daria uma diferença no combustível a menos de R$ 2.500 para cada caminhoneiro, que vai passar, portanto, a ter R$ 2.500 a mais de economia no combustível. Na média seria isso. E no caso do pedágio, R$ 1.000 a mais. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, disse que a cidade já tem combustível para a frota de ônibus operar amanhã. Hoje, 66% dos coletivos rodaram no horário de pico. Os demais serviços, como coleta de lixo, também operam normalmente. Todas as escolas receberam merenda e dos 16 hospitais do município, apenas 4 não estão fazendo as cirurgias que não são urgentes. Em nota, a Confederação Nacional do Transporte diz que considera que a categoria foi atendida, mas que os atos continuam porque é natural que a desmobilização leve alguns dias. A Associação Brasileira de Caminhoneiros acusa grupos infiltrados de impedir que os trabalhadores deixem os protestos. Já o Sindicato Nacional dos Cegonheiros diz que desconhece a participação de seus associados em piquetes. Em uma decisão agora à noite, o Tribunal Superior do Trabalho declarou ilegal a greve dos petroleiros, prevista para começar amanhã, sob pena de multa diária de R$ 500 mil. Aqui em São Paulo, a movimentação nas distribuidoras de combustíveis começa a se normalizar. Nesta distribuidora de combustíveis da região do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, o entra e sai de caminhões-tanque foi intenso durante todo o dia. Alguns desses veículos foram escoltados pela Polícia Militar, por seguranças privados, e nós presenciamos um caminhão que veio escoltado por 5 viaturas da Guarda Civil Metropolitana. Já vários outros transitaram sozinhos. Não houve durante a tarde e início da noite registros de qualquer manifestação ou bloqueio por aqui. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo, o Sincopetro, 300 postos foram abastecidos hoje em todo o estado. Número bem pequeno, já que na capital paulista são 2.000 postos e todos os municípios paulistas têm juntos 8.700 postos. E uma decisão liminar da Justiça autorizou hoje que uma usina da região de Araçatuba, no interior de São Paulo, negocie etanol diretamente com os postos de combustíveis, o que era proibido pela Agência Nacional do Petróleo. A ANP informou que ainda não foi intimada sobre a decisão. E nos postos de gasolina da capital, quem precisa abastecer ainda encontra muitas filas. O consumidor final começa a respirar aliviado porque devagarinho a situação volta ao normal. Hoje muitos postos de gasolina receberam combustível e as filas continuaram quilométricas, mas aí com a garantia de que tem mercadoria para vender. Nesse posto aqui da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, só gasolina a R$ 4,17 e o motorista passou de 5 horas esperando. Mas a Prefeitura de São Paulo liberou os caminhões que fazem entrega de combustível nos postos para que eles circulem a qualquer horário do dia para fazer essa entrega e não só mais nos horários que não são de pico. Então, a qualquer momento, essa entrega pode ser feita nos próximos dias. Professores e alunos da rede de ensino particular protestaram aqui na Avenida Paulista agora à noite. Os manifestantes ocuparam todas as faixas da Paulista no sentido Consolação.
Antes de saírem em passeata, eles se reuniram em assembleia na sede do Sindicato dos Professores para discutir pontos da reforma trabalhista. Alunos de instituições privadas se juntaram aos professores em defesa dos benefícios da categoria. Mais cedo foi aprovada a proposta de convenção coletiva com manutenção de todos os direitos, reajuste e participação nos lucros. Em evento em São Paulo, o presidente Michel Temer não mencionou diretamente a paralisação dos caminhoneiros. Ele só disse que, enquanto alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, o governo exerce a autoridade para preservar a ordem. O presidente Michel Temer participou da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2018, organizado pelo governo federal e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em plena crise, autoridades importantes que constavam na programação não apareceram. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, o prefeito da cidade, Bruno Covas, do PSDB, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Apesar da turbulência no país por causa da paralisação dos caminhoneiros, Temer pediu otimismo aos empresários e investidores e voltou a destacar as reformas realizadas até agora, como a trabalhista e a do ensino médio. Durante o seu discurso, Temer não citou diretamente a paralisação dos caminhoneiros, que já entra no 9º dia, mas disse que a marca do seu governo é o diálogo, fazendo uma referência às várias reuniões e aos acordos firmados com a categoria, na tentativa de pôr fim às manifestações. O governo tem sido criticado pela maneira que vem lidando com as paralisações. Alguns confundem, eu quero dizer isto em letras garrafais, a vocação para o diálogo com eventual leniência política ou fraqueza política. Na verdade, é justamente o oposto. O diálogo é da própria essência da boa política e da democracia. É, aliás, a sua fortaleza. Aliás, quando alguns rejeitam o diálogo e tentam parar o Brasil, nós exercemos autoridade para preservar a ordem e os direitos da população. O presidente não falou com os jornalistas brasileiros, mas deu uma entrevista à imprensa estrangeira e afirmou que não há risco de intervenção militar em decorrência do protesto de caminhoneiros. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, Michel Temer ainda se encontrou com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris, antes de voltar para Brasília, no aeroporto de Congonhas. Maris é responsável pela defesa do presidente no inquérito dos portos. Em entrevista à TV Brasil, o presidente Michel Temer afirmou que, para atender às demandas dos caminhoneiros, o governo fez o que foi possível e espremeu todos os recursos. Segundo Temer, não há mais como negociar porque não há mais o que fornecer. O governo diz que protestos que permanecem em rodovias são políticos e ministro militar afirma que intervenção é assunto do século passado. Para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o país caminha para normalizar o abastecimento. Segundo ele, os representantes de caminhoneiros que negociaram com o Planalto afirmaram que a paralisação da parte deles já foi encerrada. Eles disseram que a paralisação acabou, a greve acabou, e o que nós tivemos dali em diante, e estamos tendo hoje, são manifestações que envolve populares, envolve outras pessoas que não caminhoneiros e também, em alguns casos, caminhoneiros, é óbvio, né? Em que o cunho da manifestação já não ela extravasa as questões e reivindicações dos caminhoneiros e ganha já um corpo de manifestações políticas. E questionado sobre o risco de contágio das manifestações, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional disse que esse risco ainda não é tido como algo que acontecerá de imediato. Sérgio Echegóin disse que falar em intervenção militar é assunto do século passado. Cartazes e faixas pedindo a volta dos militares para derrubar o governo foram vistos com alguns manifestantes. Eu vivo no século XXI e o século XXI está divertidíssimo. Meu farol que eu uso para me conduzir é muito mais potente do que o retrovisor.
Eu não vejo nenhum militar, não vejo Forças Armadas pensando nisso, não conheço absolutamente. Já o articulador político de Temer, Carlos Marum, disse que a democracia garante a todos o direito de se manifestar, mas alertou que não se pode bloquear estradas. Pode existir um movimento Volta ao Lula, pode existir. Pode existir um movimento Fora Temer? Pode existir. Isso é da democracia. Pode existir um movimento de intervenção já? Pode. A democracia cabe e protege até aqueles que se manifestam contra a democracia. Todavia, o que não pode é nenhum desses movimentos trancar estradas e provocar o desabastecimento. Isso é crime. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A cena se repete desde junho de 2013, quando o ronco do asfalto foi ornamentado com cartazes pedindo a volta dos militares. O apelo à intervenção militar surge nas mais variadas manifestações públicas, de festas de formatura a protestos de supostos caminhoneiros. É como se parte dos brasileiros tivesse contraído uma febre causada pela picada do mosquito transmissor da insensatez. Uma greve de caminhoneiros que começa sob a sombra dos empresários e termina com pedidos de intervenção militar não era greve no começo e deixou de ser de caminhoneiros no final. Era um lockout, greve de patrões, e considerando-se o que sobrou nas ruas, virou um cortejo de desordeiros. Intervenção militar é um outro nome para golpe militar. Como ninguém gosta da pecha de golpista, recorre-se ao eufemismo. Vale recordar que o último golpe do gênero, de 1964, durou 21 anos. Chegou sob aplausos dos civis, deu em tortura, censura e atraso institucional. Por sorte, muitos querem a volta dos militares, menos a cúpula militar. Pode-se odiar os políticos e a roubalheira, mas falar em intervenção militar às vésperas de uma eleição é como tomar veneno tendo a vacina ao alcance do dedo. Coisa de lunático. Boa noite. Raul Jungmann chama empresários do setor de distribuição de combustíveis de inescrupulosos. Em entrevista à Rádio CBN, o ministro da Segurança Pública disse que eles vão pagar pelo lockout que está por trás da paralisação dos caminhoneiros. Segundo Jungmann, a investigação levará à punição de culpados. As ações da Petrobras fecharam com forte valorização hoje, depois de despencar em 14% ontem. Os papéis preferenciais da companhia, com prioridade na distribuição de dividendos, dispararam 14,13% e terminaram o dia valendo R$ 19,30. E após 4 quedas seguidas, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,95%. O dólar também subiu 0,28% e vale agora R$ 3,73. Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, voltou atrás e agora disse que não vai haver aumento de impostos para compensar o diesel mais barato. Ontem, o ministro disse que a alta de tributos era uma alternativa para compensar a redução do preço do diesel. A afirmação causou um mal-estar com o presidente da Câmara. Não vai ter porque isso aqui é uma democracia e ele não manda no Congresso Nacional. Aliás, o que ele fez ontem foi muito irresponsável no momento de crise que está se tentando debelar, diminuir a mobilização, tentar colocar o Brasil no eixo novamente. Ele vem falando de aumento de imposto. Na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro da Fazenda recuou. Eduardo Guardia garantiu que a redução de 46 centavos do preço do diesel para atender à reivindicação dos caminhoneiros não será refletida em aumento da tributação. De acordo com ele, para compensar, o governo vai reduzir incentivos fiscais. Pelos cálculos da Fazenda, o custo total para o fim da paralisação no âmbito federal é de 13 bilhões e meio de reais. O que o governo fará para compensar essa redução de impostos que nós faremos é a redução de incentivos fiscais. Em nenhum momento o governo trabalha com a hipótese de aumento de impostos. Guardia disse ainda que o governo não tem condições de baixar o preço da gasolina e do gás de cozinha.
Isso não está na nossa discussão, então em nenhum momento nós fizemos qualquer discussão sobre gasolina e gás de cozinha. E eu já disse também que não temos recursos orçamentários para fazer algo semelhante nessa área. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal condenou hoje o deputado federal Nelson Meurer, do Partido Progressista, a 13 anos e 9 meses de prisão por recebimento de propina originada de contratos com a Petrobras. Meurer é o primeiro político com foro privilegiado sentenciado pela Justiça depois de denúncia da Operação Lava Jato. Por unanimidade, os 5 ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal entenderam que Nelson Meurer cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao receber, por vários anos, pagamentos ilícitos de empresas ligadas à Petrobras. Para os ministros, o parlamentar sabia da origem ilegal dos recursos de mais de 4,5 milhões de reais, que foram repassados a ele em forma de propinas ou de doações legais para a campanha, após passarem por esquemas gerenciados por doleiros como Alberto Youssef. A pena fixada ao deputado federal do PP, o Partido Progressista, foi de 13 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime inicialmente fechado, além de multa de cerca de R$322 mil. 2 filhos dele, que ajudaram a intermediar a propina, também foram condenados à prisão em regime fechado. Os 3 ainda serão obrigados a pagar indenização para a Petrobras no valor de 5 milhões de reais. Meurer está no 6º mandato consecutivo e soma mais de 20 anos como deputado federal pelo Paraná. A sentença estipulada para ele hoje ainda cabe recurso no plenário do STF antes da prisão. E voltamos a falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. Os reflexos aparecem em todas as regiões de São Paulo, mas na periferia os problemas ficam ainda piores. No terminal Grajaú, nesta manhã, os passageiros eram avisados a cada 2 minutos de que o intervalo de tempo entre os ônibus estava maior devido à redução da frota de veículos. Espera maior dentro do terminal e, claro, muitos reflexos no entorno. Os pontos bem cheios, não paravam os ônibus, eu consegui pegar o 3º ônibus só. Porque os primeiros 2 não pararam. Quando o passageiro conseguia embarcar, imagina como estava lá dentro. Muito lotado. Apesar do rodízio municipal e da restrição à circulação de caminhões estarem suspensos, a escassez de combustíveis tirou muitos veículos das ruas da capital. Daí, algumas pessoas conseguiram chegar no trabalho até um pouco mais cedo. Demorou meia hora só para chegar aqui. Normalmente demora quanto? Demora 1 hora, mais ou menos. Isso é raridade, porque em toda a capital a frota de ônibus está circulando com 60% a 70% do total. Haja paciência. Esse daqui é o primeiro, segundo, o 3º ônibus eu vou pegar. Em dias comuns, passam mais de 90 mil passageiros pelo terminal Grajaú. Quem conhece a rotina do local conta que as longas filas sempre existiram. Todo dia é assim, todo dia. A gente fica hora, meia hora aqui, 1 hora em pé, todo dia aqui. Não é preciso ir muito longe para entender a dificuldade de quem mora em bairros mais afastados do centro da cidade. A nossa equipe percorreu apenas 5 quilômetros lá do terminal Grajaú para chegar aqui ao bairro Jardim Elos, uma região que, independentemente da paralisação dos caminhoneiros, já sofre todos os dias com a falta de estrutura. Calçada com mato alto e ponto de ônibus sem cobertura. O transporte público, aliás, só é feito por uma linha de lotação, a 605310. Quando demora, os moradores caminham mais de meia hora até o bairro seguinte. Teve um dia que eu levei meu filho na madrugada, na volta não tinha peru, eu vim com ele no colo, um bebê pesado do Lucélia, tem casa na Garoa. Sem guarda-chuva enroladinho na coberta, um menino que estava com meningite. Já estava ruim, né? Ficou um pouco pior, porque se a gente tinha 3 peruas durante a semana de manhã cedo, agora ficou 2 de manhã cedo. E à tarde tem que agradecer a Deus quando tem uma para vir. E agora o comentário de política com Josânia Monipinto. Temos muita preocupação pela frente. Na hora que tudo voltar ao normal, ainda vai demorar. Depois desse abalo no abastecimento de combustível e alimentos, nós vamos ver
que esse movimento dos caminhoneiros não vai acabar nunca, porque ele reflete um protesto violento da sociedade contra a estrutura política, uma revolta. E ela vai se manifestar em greves. Muitos aproveitadores de grupos políticos radicais vão continuar sua luta pela ditadura militar já, pelo Fora Temer e também pelo Lula livre. E essas pessoas não percebem que elas estão ateando um fogo que pode queimá-las também. Elas simplesmente agem de forma irresponsável, mas contam com isso, com a descoberta de que o governo Temer foi incapaz de reagir ao movimento, de acabar com ele, sem entregar todas as mãos, todos os dedos e todos os anéis. E mais, vai mostrar a partir de agora uma incapacidade de punir os crimes que foram cometidos, as multas que teoricamente vão ser cobradas e, sobretudo, de tornar impossível novos movimentos. Greve de petroleiro, greve de professor de escola privada e por aí afora. Lamento, não é uma boa notícia para uma noite, numa hora dessa, mas é que eu tenho para dar. Eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Juliana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Próxima sexta, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, João Dória, em Hora do Voto. Assista agora, Todo Seu.